Cara, já que eu tô aqui falando com o Sandro, eu queria trazer um material ali, Sandro, se você me permite, de 290 caminhas que foram adquiridas pela Secretaria Municipal de Educação para os centros de educação infantil. 80 dessas vão ficar aí na Elmo Jorge, que fica ali no bairro Universitário. Então isso aí é diante da pandemia, não vai ter mais aquelas caminhas, aqueles colchões pelo chão. Ela é muito mais fácil de ser limpa, de ser higienizada, dá mais conforto, mais qualidade. Num investimento de R$43 mil, salvo engano, ou seja, mais de R$40 mil para adquirir essas 290 caminhas para os centros de educação infantil, ou seja, para bebês e crianças de 0 a 3 anos. Agora sim, Sandro Márcio, diretor da Escola Estadual Yolanda Ali, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço ao convite, né, para nós estarmos aqui. Eu queria dar um recado, né, sobre o retorno às aulas, né. Então, eu acho que a maioria dos pais já está sabendo, dia 2 de agosto a rede estadual volta com as aulas híbridas, que a gente chama, porque, na verdade, se todos voltarem, né, nós teremos aula presencial, só que num modelo híbrido, porque nós temos que seguir o protocolo que o governo planejou para evitar o contato, o contágio desse sistema, né, do Covid-19. Pela bandeira 50%, né, Sandra, a partir de agora? Isso, pela bandeira 50%, mas além da bandeira nós ainda temos o protocolo de biossegurança, né, que pede uma distância ali entre os alunos de 1,5 m. Então cada sala e cada escola tem uma metragem de sala e tem um número de alunos, então nós também temos que seguir esse padrão, né? Por exemplo, ali na Escola Yolanda Ali nós temos o 3º ano do ensino médio, que tem 15 alunos. Então esses 15 alunos, né, no nosso entendimento e com a bandeira que nós temos hoje, nós conseguimos que eles venham todos os dias, porque a gente consegue manter o isolamento, consegue manter a distância dos alunos e tudo mais. Porque é 50% da sala de aula. Isso. Certo. Já as turmas de 7º ano, por exemplo, que nós temos 37 alunos, daí nós vamos ter que trabalhar de uma maneira que eles façam um revezamento. Então eles viram uma semana metade dos alunos e na outra semana a outra metade dos alunos. Enquanto um vem, o outro faz tarefa, o outro, né, faz as questões que os professores deixaram para ele fazer naquela semana. Essa semana a gente recebeu aqui o Tiago Couto, que é o coordenador de programas e projetos da CEMED. Ele disse que a merenda na rede municipal será apresentada dentro da sala de aula. Como é que vai ser a questão na Yolanda Ali? Essa questão deixou muito para cada diretor, né? É uma questão própria de cada escola. Na nossa escola nós também vamos fazer dentro da sala de aula, porque é o momento mais crítico, né? Todas as escolas entendem isso, que a merenda é o momento mais crítico, que é o momento que todos têm que tirar a máscara, né? Então, nós vamos pegar a merenda, nós vamos para a sala, mantendo a distância ainda, com aquele número de alunos reduzido, né? Que mantém todo o protocolo de segurança, e ali o aluno, né, junto com o professor, né, ajudando a observar, certo? Vai fazer a sua alimentação. Então, assim, nesse momento que é quando ele tira a máscara para fazer a alimentação, a gente entende que é o momento mais crítico. E é por isso que a gente está tomando esse cuidado deles comer dentro da sala de aula. Ô Sandro, essa volta às aulas não deixa de ser polêmica ainda. Afinal, nós não temos os alunos de 12 a 17 anos, por exemplo, vacinados. Ontem eu conversei com o prefeito aqui e ele realmente reconheceu que é um tema polêmico neste momento. Como é que está essa expectativa? Como é que está a paz? O que você está sentindo, professores, sobre essa situação? Na verdade, todos nós temos essa preocupação, né? Essa preocupação também passa por nós, passa pela secretaria, que já fez esse protocolo de biossegurança, né? O município também conhece. Desde o ano passado a gente se prepara esse retorno. Esse retorno foi possível agora por causa da vacinação, né? E nós temos realmente essa preocupação porque, apesar de, por exemplo, eu tomei a segunda dose segunda-feira, né? Apesar de eu ter tomado a segunda dose, eu ainda posso ser um agente transmissor, né? Muita gente acha que tomou, tá tudo, né? Mas a gente tem que cuidar, né? Eu posso pegar o vírus de um lugar e levar para o outro, né? Eu ainda sou um agente transmissor, então os cuidados ainda têm que ser tomados. Nós acreditamos, pelo nosso feedback, que a maioria dos alunos quer voltar, né? Nós temos alguns pais que não querem mesmo, né? Então, assim... Para tudo! Eu escutei direito, o Jorge Henrique, o professor ali atrás também, pelo seu feedback, a maioria dos alunos querem voltar. Isso,
pelo que a gente sente dos alunos, eles querem voltar, porque eles têm saudade, né? Legal, igual a gente legal. sempre diz lá na escola, o aluno adora a escola, às vezes não gosta de estudar, mas ele adora a escola. Ainda há esperança com essa eles declaração. gostam demais da escola, né? Dos colegas certo. e tudo mais. Às vezes não gosta da aula, né? Não gosta do professor, mas da escola eles adoram, né, Jorge? Verdade. Então o que que acontece? Alguns pais, né? Porque a liberação do aluno tem que partir do pai, né? Então alguns Certo. pais ainda estão preocupados, né? Estão, olha, nesse momento talvez não, vamos ver como que vai ser, né? Porque a gente também não implantou ainda, a gente não sabe. A gente tem um protocolo para seguir, né? Manter o distanciamento, aula de educação física, 2 metros de distância para cada um, será que eles vão conseguir manter? Então a gente não tem esse feedback ainda para dar para o pai. Muitos pais estão preocupados com essa questão, né? E o pai que não quiser mandar? Então, na verdade, é ao contrário. O pai que quiser mandar, né? Nós planejamos na nossa escola reuniões. Então, segunda-feira nós vamos fazer reuniões com os alunos vespertinos, né? Os pais dos alunos vespertinos, 18 horas lá na escola, tá? Então, segunda-feira, 18 horas na escola Yolandale. Pais dos alunos do 4º, 5º e 6º ano vespertino, 6º B, tá? Vamos lá, gente, só pra gente massificar isso. Segunda-feira, 6 da noite. Isso, pro pai poder participar, né? Os alunos, os pais. Só pais. Só pais, né? Porque a gente precisa dos pais, na verdade, agora pro feedback. Pessoal, né? que estuda à Isso, tarde. Isso, o 4º ano, os 2 quintos e o 6º B, que é o da tarde. Ok. Tá? Na terça-feira serão os que estudam de manhã, que é o nosso 6º e os 3 sétimos. Na quarta-feira já começa o integral, porque a nossa escola virou integral, né? O 8º e 9º, nós temos 2 8º e 2 9º, e na quinta-feira será o ensino médio. O que vai acontecer? Sempre às 6 da noite. Sempre às 6 da noite, para a gente poder ter esse retorno do pai, né? O pai poder ir lá participar com a gente. Repetindo, segunda quem estuda à tarde, terça quem estuda de manhã, quarta o integral. Integral fundamental e quinta o integral do ensino médio. Ok. Tá? E daí o pai que quiser que o aluno vá, ele vai assinar um termozinho, né, de responsabilidade, né, falando que quer que o aluno vá. Porque como o aluno é menor e ainda não, tem toda essa questão da vacinação, então o pai tem que autorizar que o aluno vá para a escola. Nós vamos seguir todo o protocolo, lembrando, né, todo o protocolo de biossegurança, toda a questão de distanciamento, de higienização das mãos, né, vai ser orientado os alunos para não ficar, né, se cumprimentando, chegar muito próximo, levar sua própria garrafinha de água, né? Essas questões básicas foram bastante ensinadas, tanto para os professores, como foram já trabalhados com os nossos alunos. E né? quem não quiser autorizar o filho a estudar, não vai ter prejudicar? Não, de maneira alguma. Quem não for, né, eu não quero que meu filho vá nesse momento, eu quero dar uma analisada, ver se vai ter algum problema ou não, porque, né, às vezes ele tem algum problema de saúde, até inclusive, né, nós temos vários alunos que têm uma imunidade mais baixa, né? Então o pai tem todo o direito. Esse aluno vai continuar tirando o que a gente chama de APC, né? Que são as atividades complementares, né? Pedagógicas complementares. Ele vai pegar lá na escola, nós vamos fazer uma APC um pouco mais elaborada, né? Porque nós tínhamos uma APC com instruções básicas e o professor trabalhava com todos os alunos de modo online. Agora o professor, como ele vai estar na sala, ele não vai conseguir dar esse suporte online para esse aluno. É isso que eu queria perguntar. Vai ficar mais difícil para o professor? Ele vai ter que dar aula presencial e online? É que difícil o professor estar desde o começo da pandemia, né? Porque a gente não se preparou para esse momento, né? A gente se preparou agora, quando aconteceu, mas na nossa formação a gente nunca teve aula, né? Como dar uma aula online, né? Então, assim, sempre esteve difícil o professor. Agora, o que acontece? O professor, ele vai priorizar mais o atendimento ao público mesmo, né? Para tentar, inclusive, entender o que é o aluno, né? Porque uma coisa a gente mandava, o aluno perguntava, a gente fazia esse atendimento online, mas todo mundo sabe que o atendimento online, ele é moroso, né? Ele demora. Você pede uma coisa, o outro responde, não é igual, né? No frente a frente, assim, como é numa aula, né? Então, isso que vai ser priorizado agora. Tá? Os alunos eles vão pegar esse APC, vão fazer e vão devolver, né? O atendimento esse APC já está pronto, então? Já está pronto, é o que a gente já tinha planejado. Essa é a minha dúvida. O professor não vai ter que ao mesmo tempo preparar... Não, a APC seria tipo assim, o que ele vai fazer naquele mês em casa, né? Uma lista ali com os textos, com os exercícios, né? O que vai ficar um pouco prejudicado é a questão do atendimento. Como o professor vai estar na sala, ele não vai conseguir dar todo o suporte que ele dava no atendimento online. Né? Então, assim, ele ficava lá disponível, eu tinha 4 aulas de português, eu ficava 4 aulas disponível para ajudar os alunos online, mas agora ele vai estar na sala, certo? Então, assim, esse atendimento no online, ele vai ser um pouquinho
diferenciado nesse momento, a partir de agora. Você citou para mim que sente pelo seu feedback, não é uma pesquisa científica, mas é um feedback, que os alunos querem voltar. A maioria quer voltar. Que alguns pais têm, ou uma parte dos pais tem resistência, e os professores, o que você sentiu dos seus educadores? Na verdade, os professores, eles estão preparados para essa volta, né? O professor, ele estudou para dar aula, eles querem que os alunos voltem, né? Eles estão com saudade dos alunos. Essa que eu sinto dos nossos professores, eles querem que volte a aula, né? O que a gente sempre priorizou é que a gente queria que voltasse com segurança. E agora a gente entende que esse momento chegou, nós estamos vacinados, né? Então a gente já tem uma segurança, já tem um protocolo que foi muito bem estudado, né? Ele saiu em outubro do ano passado, então nós estamos estudando esse protocolo há quase um ano já, e nós temos todas as condições e o suporte, inclusive, né, do Estado, que entregou vidros de álcool em gel para cada aluno vai ter um kit, vai ter uma máscara, vai ter um álcool em gel, certo? Para que a gente possa voltar, então, com segurança, que era o que a gente queria. Então, o professor, ele quer que volte, ele sempre quis, né? O professor não gosta dessa aula online, ele gosta de ver o aluno, falar, faz a tarefa, menino, né? Essas coisas assim. Já que você falou em segurança, eu tô sem a nossa segurança aqui hoje, e já faltam 2 minutos para as 19 horas, você viu que o Tiagão já abriu a porta. Já vi ali. Olhou bravo, nervoso, então nosso tempo é diminuto. Mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta porque eu tenho essa curiosidade. Pode perguntar. Você falou ali sobre ensino integral. Isso. Como que é isso? Explica pra mim. Que turma que vai ser esse ensino integral? Vai ser só uma parte da escola? E como é que vai ser? Então, assim, a nossa escola, até já vou adiantar um pouquinho, porque o Thiago me convidou para fazer um programa especial sobre a nossa escola que virou Educação Integral, tá? Então vai ter um programa... Roubando a pauta dele. Mas só vou passar um pouquinho, né? O Thiago, só uma palhinha. Então, a nossa escola esse ano virou Educação Integral, que é chamada Escola da Autoria, né? Que é um projeto do governador, né? É a única de Mundo Novo? De Mundo Novo é a única. Certo. Tá? Então, normalmente, por exemplo, na Viraí ficou muito tempo com uma só, daí em 2020, uma outra escola foi contemplada com a autoria. Então, por exemplo, na Viraí tem 2 escolas da autoria. Então, a escola da autoria, ela tem toda uma estrutura diferenciada, né? Nós vamos fornecer, por exemplo, lanche, almoço, lanche da tarde. Então, o aluno, ele entra às 7 horas, por exemplo, e sai 4h30, 4 horas da tarde. E o almoço? O almoço na escola, né? Vem recurso para isso, o governo manda recurso para a gente fornecer o almoço para o aluno na escola. Nos Estados Unidos, a gente assiste aqueles... Eu vi porque eu assisti o Todo Mundo Odeia o Chris, né, Jorge? Todo mundo assistiu essa. E aí depois eu fui dar uma lida, eles têm 2 horas ou 1 hora e pouquinho de intervalo no almoço. Por isso que a gente vê eles saindo do colégio e depois voltando para o colégio no período da tarde. Ali vai ser similar ou não? Ele vai ficar dentro do colégio e já vai... Qual vai ser o período de almoço, por exemplo? Na verdade, assim, quando conseguir implantar de fato, né? Porque a nossa ainda é híbrida, né? Então, na verdade, sim, ela é toda diferenciada. Quando a gente conseguir ter a escola só de autoria, o horário vai ser 7h30, então o aluno já vai um pouquinho mais tarde, né? Ela é muito gostosa, essa escola. Ele tem 1h30 de almoço, mas não é 1h30 para o almoço. No intervalo de 1h30 ele vai almoçar, ele tem clubes de autoria para participar, então são clubes, né? Eu gosto de futsal, então eu vou me juntar com meus amigos, nós vamos fazer um clube, vai ter o presidente, vai ter, né? E a gente se junta para discutir, tem que fazer um projetinho, né? Nós temos professores que são contratados para o horário do almoço, para cuidar desses alunos, para propor atividades, para fazer gincana, então o aluno, em momento nenhum, ele fica... solto, largado na escola, não, agora 1h30 você pode fazer o que quiser, né? Então ele tem atividade, né? E a gente percebe que é uma grande necessidade. Então quem gosta e pode manter, porque infelizmente ela acaba sendo não para todos, né? Porque nós temos aí, infelizmente, famílias, por exemplo, que um aluno tem que cuidar de um irmão, né? Alguma coisa assim. Ele não vai ser obrigado a ficar na escola integral? Ficar integralmente? Então, isso. A escola... Começa às 7h30, sai 4h30? Isso. Começa às 7h30 e sai 4h30. E se tem que turma que vai ser? Por enquanto, nós temos do 8º para cima. É o 8º, 9º e o ensino médio.
Tá? A tendência é que comece no sexto, porque o primeiro ao quinto está indo para o município, né? Mas e se igual você citou, um menino já trabalha, já tem uma situação, e ele não pode ficar nesse período integral, ele vai ter prejudicado o seu ano letivo, ou ele tem que estudar em outro turno? Na verdade, ele vai ter que mudar daí de turno, né? Vai ter que ir para uma escola, por exemplo, que faça matutino, ou faça vespertino, né? Nesse momento de pandemia, esse é um grande problema, não da minha escola, de todas, né? Porque nós temos alunos que tiveram que conseguir renda em algum lugar, né? Então, estamos voltando agora, dia 2 de agosto, mas nós temos alunos do matutino que estão trabalhando de manhã, e não só na minha escola. Isso é um problema de todo o estado. Na verdade, um problema do Brasil, né? Então, isso daí nós vamos ter que fazer uma adaptação, vamos ter que analisar cada caso, ver com outras escolas o que a gente pode fazer para que a gente possa contornar esse problema que foi criado agora. Quando não tivermos mais esse problema de pandemia, a tendência é que fique assim. O aluno ele vai entrar às 7h30, vai sair 4h30. Ele, apesar de não trabalhar, né, ele também não vai estar gerando aquele custo em casa. Ele vai almoçar bem na escola, né, sabe que a comida da escola é uma comida muito bem feita, maravilhosa, né, as meninas sempre capricham bastante. Então, vai ser esse outro tipo de ensino. De repente eu estou te fazendo pergunta que nem foi implantada ainda a escola integral, e é a última, porque você vai fazer um programa especial pensando nisso, para detalhar ainda mais. Mas, por exemplo, eu quando fiz colégio agrícola, o período matutino era teoria, o período vespertino era prática, ou seja, ir para a roça, né? E o período vespertino era no caderninho estudar. E a gente vê em outros locais que é isso. De manhã, às vezes, sala de aula, o período da tarde, às vezes, é algumas atividades complementares, esporte e tudo mais. Como que vai ser essa escola integral ali? Vai ter diferenciações nos períodos? Então, quando a gente consegue implantar a ideia da escola integral é assim, seriam essas aulas da base, mais na parte da manhã mesmo, e à tarde seriam mais a questão dos projetos, né? Por exemplo, se eu quero uma área de engenharia, o aluno nosso vai poder optar. Se ele quer, eu quero ser engenheiro, então nós temos opções, igual lá no CRIS, lembra que, eu quero essa matéria, eu quero aquela, então ele pode escolher o currículo que ele quer seguir. Se eu quero ser um engenheiro, eu vou escolher mais a questão de matemática, né? Se eu quero ser um médico, vou escolher mais a questão de biologia, de química, para mim ter uma formação melhor na área que eu quero atuar já, né? Porque às vezes a pessoa quer ser médico e não gosta de química, ele vai ter que começar a gostar. Então essa questão do projeto de vida é que é muito bem trabalhado na escola. Então a escola da autoria trabalha isso. Toda a escola da autoria gira em torno do projeto de vida. O que você quer ser? Eu quero ser médico. Então nós vamos trabalhar para que quando você está aqui no 6º ano, quando você termina o 3º ano, você tenha todas as condições de ser um médico, que é o que você quer. Quer ser biólogo? Vai ter o período laboratório, né? No período da tarde. Para inclusive acabar com essa, muitos alunos eles entram, começam na faculdade e se decepcionam, porque ele não sabia nem o que era a faculdade. Ele sabe que, por exemplo, que um engenheiro ganha bem, mas ele gosta de matemática? Às vezes nem gosta de matemática, ele sabe que ganha bem e gostaria de ganhar bem, mas às vezes o que ele vai ser bom e vai se realizar profissionalmente é uma outra área. Eu não posso deixar de fazer uma metáfora com o futebol. Muitos, quando o menino é pequeno, né, todo mundo quer ser jogador de futebol. Antigamente, a minha geração, todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Mas nem todos tinham dom. Você via que não dava, mas ele falava, eu quero ser jogador. Isso tem bastante na escola. Daí quando tem jogo, você obriga a pessoa que é do futsal a ir para outro, daí ele vê que ele é bom no outro. Nunca jogou vôlei, é bom no vôlei, mas só quer saber de futsal. Né? Sandro, beleza? Reforçando, reuniões com pais na próxima semana, de segunda a quinta, 6 da noite. Isso, 6 da noite, reunião então com os nossos pais, tá? Segunda-feira, o nosso fundamental da tarde, é o 4º, os 2 quintos e o 6º B, que é o vespertino. Na terça-feira, então, o 6º A e os 3 sétimos, que é matutino, né? Na quarta-feira, o 8º, os 2 8º e os 2 nonos, educação integral. E na quinta-feira, o ensino médio, tá? Todo dia às 18 horas, para a gente pegar esse aval. Você quer que seu filho volte? Vamos explicar como vai funcionar essa volta, quais são os protocolos de segurança, como funciona, né? Como que vai ser organizada a escola, tá? Se o pai entender, né, fala, não, ele quer que volta, porque nós estamos com muito problema nessa questão, principalmente social, né? O jovem precisa desse contato social, e eles não estão tendo, né? Então eles precisam, eles estão sendo prejudicados na parte social. Então, assim, ele vai analisar, vai falar, não, eu quero que meu filho, eu confio, vamos assinar aqui, e ele vai poder vir.
Tá bom? Jorge Henrique, vem pra cá, fica aqui, Sandro. Vamos encerrar o programa. O que vem agora, Jorge? Agora vem pensando nisso, com o Thiago que tá nervoso e bravo ali na porta. Gente, André e Alex, né? André e Alex, vai valer muito a pena. Pensando nisso com o Thiago Moreira, é o nosso próximo programa. Nós vamos encerrar essa transmissão e vamos começar uma nova. A gente volta amanhã, Jorge. Fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado a todos.